Você já imaginou caminhar pelos mesmos caminhos que profetas, reis e o próprio Jesus Cristo? Neste vídeo, vamos visitar os lugares mais sagrados e impactantes da Bíblia. Cada cidade, cada pedra, carrega uma história que moldou a fé de milhões. Vamos começar essa jornada? De Jerusalém a Monte Sinai, passando por cidades antigas e mares cheios de histórias. Prepare-se para descobrir como esses locais transformaram a história da humanidade. E podem transformar a sua também. Venha comigo nessa viagem inesquecível. Porque quando entendemos o passado, encontramos força para o presente e esperança para o futuro. Jerusalém, uma cidade milenar, um nome que carrega fé, conflitos, profecias e milagres. Sem dúvida, a cidade mais icônica e mencionada em toda a Bíblia. Ela não é apenas um lugar geográfico, é um símbolo espiritual. Sagrada para judeus, cristãos e muçulmanos, Jerusalém é o coração pulsante de histórias que atravessam séculos. Foi aqui que o rei Davi estabeleceu a capital do reino de Israel. E foi aqui que seu filho, o rei Salomão, construiu o templo, o primeiro templo de Jerusalém, com toda a sua glória, beleza e presença de Deus. O templo se tornou o centro da adoração judaica, onde os sacerdotes sacrificavam animais em nome do povo, e o Santo dos Santos abrigava a Arca da Aliança, um espaço tão sagrado que só o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano. Mas Jerusalém também foi palco de dor e destruição. Foi invadida, saqueada, o templo foi destruído por Babilônia e mais tarde por Roma. E mesmo assim, ela permaneceu de pé, viva. Para os cristãos, Jerusalém é o lugar mais significativo da fé. Foi aqui que Jesus entrou montado num jumentinho, enquanto a multidão o aclamava. Hosana ao filho de Davi. Foi aqui, no Monte das Oliveiras, que ele chorou pela cidade. Foi julgado, condenado, crucificado, e foi em Jerusalém, no túmulo vazio, que ressuscitou ao terceiro dia, vencendo a morte e oferecendo vida eterna. Mas não para por aí. No livro de Atos, Jerusalém testemunha um dos momentos mais poderosos da história cristã, o Pentecostes. 50 dias após a ressurreição, o Espírito Santo desceu sobre os discípulos, com línguas como de fogo. Ali começou a igreja, a missão, o chamado que ecoa até hoje. Jerusalém é também cenário de esperança futura. Os profetas anunciaram que o Messias reinará sobre todas as nações a partir desta cidade. E no livro do Apocalipse, João vê uma nova Jerusalém não construída por mãos humanas, mas descendo do céu como uma noiva adornada. Jerusalém é mais do que história. É promessa. É o elo entre o céu e a terra, entre o passado e o futuro, entre Deus e os homens. Foi diante dessas imensas muralhas que Josué e o povo de Israel se depararam ao entrar na terra prometida. Uma cidade fortificada, protegida, aparentemente invencível, mas Deus havia dado uma instrução clara: marchar ao redor da cidade uma vez por dia durante 6 dias, e no 7º dia, marchar 7 vezes, tocar as trombetas e então gritar. E assim foi, sem armas pesadas, sem invasão forçada, apenas fé, obediência e som. As muralhas desabaram diante dos olhos do povo. Jericó caiu, porque quando Deus está à frente, nenhuma muralha é forte o suficiente para resistir. Mas Jericó também tem outras histórias marcantes. Foi ali que Raabe, uma mulher considerada improvável, escondeu os espiões hebreus e, pela fé, salvou sua família e entrou para a linhagem do próprio Messias. E no Novo Testamento, Jericó volta à cena. Foi lá que Jesus curou o cego Bartimeu, dando-lhe não apenas a visão, mas um novo sentido para a vida. Foi em Jericó que ele encontrou Zaqueu, o cobrador de impostos que subiu numa figueira só para vê-lo e que acabou ouvindo de Jesus. Hoje entrou salvação nesta casa. Jericó representa aquilo que parece impossível aos olhos humanos, mas que se torna realidade diante da promessa divina. É o símbolo da fé em ação, da obediência que derruba barreiras e do encontro com Jesus que transforma vidas para sempre. Egito, terra de faraós, de pirâmides colossais, de um império que marcou a história da humanidade. Mas para os hebreus, o Egito foi, durante séculos, o símbolo da escravidão. Foi ali que o povo de Israel viveu oprimido, forçado a trabalhar sob o peso de chicotes e grilhões. Homens, mulheres e crianças nasceram e cresceram em cativeiro.
enquanto clamavam a Deus por libertação. E foi ali, também, que Deus levantou um libertador, Moisés. No Egito, Deus mostrou seu poder com sinais e maravilhas. As pragas lançadas sobre a terra foram uma demonstração clara de que nenhum trono humano é maior do que a vontade divina. O rio se tornou sangue, as trevas cobriram o dia e a morte visitou os lares egípcios, até que finalmente o povo foi liberto. Foi também no Egito que nasceu a celebração da Páscoa. Naquela noite, o sangue de um cordeiro marcou as portas dos israelitas, e a morte passou por cima deles, um prenúncio do verdadeiro cordeiro, que viria mais tarde para libertar toda a humanidade. Mas o Egito não é só lembrança de opressão. É também símbolo do processo, porque foi saindo do Egito que o povo começou a jornada de transformação. Foi no deserto que eles aprenderam a depender de Deus. Foi ali que receberam a lei, o maná, a água da rocha, e onde entenderam que liberdade não é apenas sair de um lugar, mas aprender a viver segundo a vontade do Altíssimo. O Egito representa tudo aquilo que nos aprisiona, mas também é o lugar onde Deus mostra que pode quebrar correntes, desafiar reis e abrir caminhos no meio do mar. Babilônia, majestosa, imponente, deslumbrante, a capital de um império que marcou a história antiga com riqueza, cultura e poder, mas que, nas páginas da Bíblia, carrega um outro significado, o da soberba humana diante da soberania de Deus. Foi em Babilônia que reis se exaltaram e foram humilhados, como Nabucodonosor, que mandou construir uma estátua, dourada de si mesmo, e ordenou que todos se curvassem diante dela. Mas ali, 3 jovens hebreus, Sadraque, Mesaque e Abed-nego, se recusaram a dobrar os joelhos e foram lançados numa fornalha ardente. E lá, no fogo, o rei viu algo que jamais esqueceria. Há um 4º homem com eles e parece o filho dos deuses. Também foi em Babilônia que o profeta Daniel se destacou. Mesmo em terra estrangeira, mesmo cercado por uma cultura oposta à fé que professava, ele manteve sua fidelidade. Foi ali que Daniel interpretou sonhos, desafiou reis e enfrentou uma cova cheia de leões, e saiu de lá sem um arranhão. Mas Babilônia também é lembrada por outro motivo: o exílio. O povo de Judá foi levado cativo para aquela terra, longe do templo, longe de Jerusalém. Parece o fim. Mas foi em meio ao cativeiro que Deus levantou profetas para lembrar: ainda que vocês estejam longe, eu não os esqueci. Deus usou até mesmo o cativeiro para ensinar, corrigir e preparar o retorno. E um dia, Babilônia caiu, porque nenhum império é eterno diante do Rei dos Reis. Babilônia nos lembra de que o orgulho precede a queda, mas também nos ensina que, mesmo em terra estranha, Deus continua sendo Deus, e que fidelidade, mesmo em tempos difíceis, sempre será recompensada. Damasco, uma das cidades mais antigas do mundo ainda habitadas. Seus muros viram impérios surgirem e ruírem, mas o que a torna eternamente lembrada nas Escrituras não são seus palácios ou mercados. É um encontro que mudou tudo. Foi a caminho de Damasco que Saulo, o perseguidor dos cristãos, teve sua vida virada do avesso. Ele levava consigo cartas, poder, autoridade para prender os seguidores de Jesus. Mas de repente, uma luz, tão intensa que o fez cair por terra, e uma voz que ecoou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Naquela estrada, o inimigo da igreja conheceu o Cristo ressuscitado, e o perseguidor se tornou perseguido. Ali, o fariseu arrogante foi transformado no apóstolo mais influente do Novo Testamento. Saulo virou Paulo, e a história da fé cristã jamais foi a mesma. Damasco se tornou então o símbolo do recomeço, da virada, do impossível se tornando real, e é também uma lembrança poderosa de que ninguém está longe demais para ser alcançado por Deus. Não importa quão distantes estejamos, quão endurecido esteja o coração, basta um encontro, e tudo muda. Damasco nos mostra que Deus pode parar alguém no meio do caminho, para mostrar que há um caminho melhor. O dele, Mar da Galileia, também conhecido como Lago de Genesaré ou Tiberíades. Um lugar simples à primeira vista, mas sagrado por tudo o que aconteceu em suas águas e ao seu redor. Foi às margens desse mar que Jesus chamou os seus primeiros discípulos. Homens comuns, pescadores, mas que, com um simples "segue-me", deixaram tudo para andar com ele.
Foi sobre essas águas que Jesus acalmou a tempestade com apenas uma palavra: silêncio. Acalma-te. E o vento obedeceu. O mar se fez paz. Foi nesse mesmo mar que ele caminhou por sobre as águas. E Pedro, com coragem e fé, também deu passos sobre o impossível, até ser vencido pelo medo. Mas mesmo assim, Jesus o segurou. Foi aqui também que aconteceu a pesca milagrosa, quando os discípulos, após uma noite sem sucesso, ouviram uma orientação simples de Jesus: lancem a rede do outro lado. E ao obedecerem, não conseguiram conter a quantidade de peixes. O Mar da Galileia nos ensina que milagres não precisam de grandes palcos, apenas de fé, obediência e a presença de Jesus. Ali, entre o som das águas e o cantar dos pássaros, o céu tocou a terra. Ali, o divino encontrou o humano. O Mar da Galileia é testemunha de que onde Jesus está, até o ordinário se torna extraordinário. Até o natural se curva ao sobrenatural. Éfeso, uma das cidades mais influentes do mundo antigo, centro de comércio, cultura e espiritualidade. Mas também foi um dos lugares onde a luz do Evangelho brilhou intensamente. Foi aqui que o apóstolo Paulo viveu por anos, pregando, discipulando e desafiando a cultura dominante da época. Éfeso era famosa por seu templo dedicado à deusa Ártemis, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Milhares vinham de longe para adorá-la. Mas a mensagem do Cristo ressuscitado confrontou aquele sistema religioso de frente. E foi tanto o impacto da pregação que os comerciantes de ídolos ficaram indignados. A cidade se agitou. O Evangelho incomodou, porque onde há verdade, a mentira se abala. Éfeso também foi o destino de uma das mais belas cartas do apóstolo Paulo, aos Efésios. Ele escreveu sobre a graça, a unidade e a armadura espiritual que nos protege contra as trevas. Mais tarde, foi aqui que João, o apóstolo amado, viveu e cuidou da igreja local. E no livro de Apocalipse, o próprio Cristo envia uma carta a essa igreja, elogiando suas obras, mas advertindo: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Éfeso é o lembrete de que é possível fazer tudo certo e ainda assim perder o essencial, a paixão por Cristo. Hoje, as pedras de Éfeso continuam de pé, mas a grande lição que ecoa entre as ruínas é clara. Não basta parecer forte. É preciso permanecer apaixonado por Jesus. Monte Sinai, um lugar sagrado, onde o céu tocou a terra de maneira inesquecível. Foi ali, entre nuvens espessas e trovões retumbantes, que Moisés subiu para encontrar Deus. No topo dessa montanha, Deus entregou a Moisés os 10 mandamentos, palavras eternas que moldaram a história, a ética e a fé de milhões. O Monte Sinai não é apenas um símbolo de lei, mas de aliança. Uma aliança entre Deus e seu povo, um chamado para viver diferente, com justiça, amor e reverência. Mas também foi um momento de temor e reverência, pois ali estava a santidade absoluta. O povo tremia diante do fogo, do trovão e da voz poderosa do Altíssimo. Um lembrete de que Deus é santo, justo e digno de todo respeito. Hoje o Monte Sinai permanece como um testemunho vivo, para nos lembrar que toda jornada de fé envolve encontros profundos com Deus, momentos que mudam o rumo da nossa vida. O Monte Sinai nos chama a escutar, obedecer e viver a palavra que transforma. Porque assim como Moisés, cada um de nós é chamado a descer da montanha e fazer a diferença no mundo. Monte Sinai é um convite a ir além do ordinário, a encontrar Deus nas alturas da vida e a carregar sua lei no coração como luz para os nossos passos. De Jerusalém a Monte Sinai, cada lugar que atravessamos nesta jornada tem uma história poderosa. Histórias de fé, transformação e encontros com o divino. Lugares onde o impossível se tornou possível. Onde Deus falou, agiu e mudou o destino de nações e pessoas. Esses locais nos lembram que a Bíblia não é apenas um livro antigo. É um convite vivo para vivermos uma vida de propósito. Uma vida marcada pelo encontro com Deus, pela coragem da fé e pela certeza de que Ele está presente em cada passo do caminho. Que essa viagem inspire você a buscar o encontro com o divino, a encontrar força nas histórias de quem veio antes e a carregar a luz dessa herança espiritual para transformar sua própria vida. Obrigado por caminhar conosco por esses lugares sagrados.
Que a paz e a bênção estejam com você sempre.